Desesperado, ele tentava desvencilhar-se das mãos que o seguravam, evitando entrar na sala e clamando pelo amor de Deus. Deram-lhe um empurrão. A cerimônia macabra ocorria indiferente à minha presença. A pele abria-se em finos e alongados vergões vermelhos. Seu corpo rodopiava, saltitando entre o trio de algozes. Ele gritava, chorando e manchando de sangue as mãos que tentavam segurá-lo. O corcunda aproximou-se de mim e falou com a sua voz cavernosa: "Vai tirando a roupa, que em seguida é você." Terceiro crime: interrogatório sob tortura. Todos os interrogatórios nesse período eram sob tortura. A tortura. Quando presa, a tortura. Por isso é que eu acho que hoje a nossa ação política no processo de transição tem que se deter na memória da tortura, quer dizer, no significado do que foi a tortura. Meu pai foi colocado numa cela e eu fui colocado em outras. Logo comecei a ouvir os gritos dele de terror, de choques elétricos. Depois fiquei sabendo, telefones que eram tapas no ouvido de pessoa de costa, afogamento, onde eles chamavam de caldo da verdade, onde eles urinavam e defecavam. De tudo isso que foi mais dantesco, vou usar essa palavra, foram os momentos de tortura. Porque nos momentos de tortura, a tua vida fica... enfim. O que mais marcou mesmo a minha vida é a morte do meu pai. Ele sedado e segurando nas cadeiras da UTI de Maringá, ele gritava, e isso era recorrente: "Me libertem, me soltem. Sou comunista, mas não cometi crime algum. Tenho o direito de ir e vir. Tenho o direito de reunir com meus companheiros." Isso era uma frase que ele repetia continuamente antes de apagar de definitivo. Ou seja, 25 anos depois do fenômeno, ele morreu sendo torturado pelo DOI-CODE. Essa pessoa, essa mulher, esse homem, decidiram nunca contar esse episódio para ninguém. Para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Ninguém sabe disso. As pessoas querem a verdade, mas a verdade, ela traz dor. Mesmo para pessoas como eu, que de alguma maneira tinha resolvido o que aconteceu comigo, experiência pessoal. Nunca fui de ter pesadelos à noite, de que estou sendo preso, torturado, e recentemente volto a ter. Porque na hora que você desrecalca, desreprime e volta, a dor vem. Então aí nós temos 3 crimes: sequestro, cárcere clandestino e tortura. Em alguns casos, isso não aconteceu com os presos de quando eu fui preso, os presos da ala, eles assassinam. É o 4º crime. E o 5º crime, oculta o cadáver. Que não queriam ver a primavera chegar, né? Não queriam ver as flores desabrocharem, queriam simplesmente calar, né? Os filhos do povo, aqueles que mais lutavam de tentar conscientizar as pessoas da realidade socioeconômica que viviam. Que algumas comissões de anistia no Nordeste estão começando a tentar levantar a questão dos camponeses assassinados. Com isso daí, aliás, com os índios já, com a denúncia do massacre de índios, com a denúncia do massacre dos quilombolas pela ditadura. O número hoje é bem superior. Então, embora seja uma ditadura que no balanço de números não se equivale ao que houve no Chile e na Argentina, por exemplo,
também porque naqueles países o processo de mobilização popular, sindical dos trabalhadores tinha atingido uma etapa muito superior à da etapa brasileira. O Brasil é uma ditadura de 21 anos, que ainda tem mais 3 ou 4 até conquistarmos uma nova Constituição e com marcas que se projetam em décadas, até os dias de hoje. Durante toda a ditadura até os dias de hoje, os familiares dos mortos e desaparecidos brasileiros mantêm viva a memória e a busca pela verdade. 2007, o governo brasileiro começa a criar por todo o Brasil lugares de memória. Diversos monumentos e placas às pessoas imprescindíveis e, ao nunca mais, homenageiam a luta e os que lutaram contra a ditadura. Cinelândia, Rio de Janeiro, a homenagem é aos militares caçados após o golpe de 1964. A escultura de aço naval representa a bandeira nacional com as estrelas espalhadas pelo chão. Belo Horizonte, Minas Gerais. O monumento Tortura Nunca Mais, colocado em frente ao antigo DOPS, mostra a bandeira do Brasil com o nome de 58 mortos e desaparecidos. Na capital mineira, o Memorial Nacional da Anistia contará com um centro de pesquisa e terá no seu acervo todo o material referente aos 60 mil processos de indenização apresentados na Comissão da Anistia Política. A primeira ideia fundamental é de que não se trata de um museu, no sentido tradicional do termo. No sentido de que ele deve se inscrever mesmo na cultura viva do povo brasileiro. E nessa mesma medida, ele deve ser plural. Isto é, ele não deve abrigar apenas uma narrativa ou uma tradição, mas dar voz a todas as tradições democráticas e populares brasileiras. Na verdade, esse memorial é uma grande casa do povo brasileiro, uma casa de ressonância das lutas, das vozes do povo brasileiro. Paraná, Curitiba. Na Praça Rui Barbosa é instalado o Monumento pelas Liberdades Democráticas. Ali funcionou o quartel da Polícia do Exército, centro de tortura durante a ditadura militar. Recife, Rua da Aurora, onde o sol nasce primeiro na capital pernambucana. São erguidos 3 monumentos contra o esquecimento. A escultura ao Nunca Mais, colocada em 2014, representa a vitória de um povo que resistiu e reconquistou liberdade e democracia. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2 esculturas para cultuar a memória. A primeira, de 2011, no Parque Marinha do Brasil, homenageia o sargento Manuel Raimundo Soares. Seu corpo é encontrado boiando no Lago Guaíba com as mãos amarradas. A outra, ao Nunca Mais, de 2014, está no terraço do Memorial do Rio Grande do Sul, no centro da capital. Para resgatar um verso do poeta, né, na profusão das coisas acontecidas, há que se reconstruir uma narrativa, há que fundar valores, há que estabelecer os modos de presença daqueles que lutaram contra a ditadura militar, muitos deles, inclusive, dando a sua vida. Então, esse memorial é uma forma de inscrever definitivamente na cultura brasileira esses modos de presença da liberdade no Brasil. Que a memória é a melhor arma humana contra a barbárie. E a nossa própria região, na América Latina, foi submetida, portanto, a uma grande exploração, uma exploração do capital internacional, que disputou territorialmente a nossa região num ambiente de Guerra Fria, num momento onde 2 grandes potências mundiais disputavam a sua hegemonia. E para isso, dentro dessa disputa de poder, disputa cultural, dessa disputa que envolvia uma grande exploração dos povos, submeteu a nossa região a uma situação de graves violações aos direitos humanos, com mortes, torturas, desaparecimentos. Ter consciência desse processo, saber que isso é resultado dessas formas de exploração, coisa que somente a memória
é capaz de nos dar de reconhecimento de que a luta entre os nossos povos é a mesma. Junho de 1973. A democracia uruguaia é golpeada. Militares derrubam o presidente fantoche Juan María Bordaberry. Inicia um período de prisões, torturas e assassinatos. 40 anos depois do golpe, a sociedade ainda busca verdade e justiça. En el correr de los años, ¿no? 68, 69, 70, fueron años cada vez más con una democracia cada vez más resquebrajada, con persecuciones masivas a los sindicatos, a los estudiantes, el asesinato de estudiantes en el año 68, que cambió un poco la perspectiva del Uruguay pacífico, digamos, que conocieron nuestros padres. Ilegalizan casi todos los grupos de izquierda del Uruguay, también la Central Obrera, la FEU, y bueno, quedaron con las manos libres para hacer una represión todavía mayor que la que venían haciendo, ¿no? Más masiva. El Estado uruguayo ya a partir de julio de 1972 es un Estado básicamente dominado por la lógica de la guerra, del amigo y del enemigo. En ese contexto se producen las primeras muertes de estudiantes y obreros en el marco de movilizaciones callejeras. En ese contexto se produce la incorporación de la detención masiva de trabajadores que estaban en huelga. Para nosotros ya había dictadura, ¿no? Porque estaban todas esas persecuciones. Pero formalmente la dictadura la viví dentro de la cárcel de mujeres. La creciente gravitación de los organismos de seguridad del Estado y de la presencia de los organismos policiales y militares en la vida política le proveyó un volumen de información. Cuando llegó la hora de la dictadura no necesitaron hacer una investigación del mismo volumen para poder golpear a los sindicatos, a los comunistas, a los socialistas, a los anarquistas, a los frente amplistas, a los curas progresistas, a los cantantes populares. Estuve 3 años y medio presa. Mi hijo nació ahí en el hospital militar. Me llevan, bueno, pasé el interrogatorio, la tortura y sobre todo la tortura de que era mi compañero porque nos ponían juntos. Y Luis Eduardo nace en abril del 75. Y como niño para mí fue una circunstancia dada, entonces no era algo que me estuviera cuestionando, pero sí que estaba presente, igual presente a través de la ausencia, de la falta o de... Sí, igualmente todos teníamos un sexto sentido, los niños, los adultos, todos, de qué cosas se podían decir y qué cosas no. Después, cuando tuve mis otros hijos, dije, bueno, si no hubiera sido el primero, no sé cómo uno resiste esas separaciones, ¿no? Porque yo como no sabía cómo era, de qué me estaba perdiendo, qué nos estábamos perdiendo los dos, ¿no? MUME, Museu de la Memória. Desde 2007, é um espaço de resistência para lembrar os mortos e desaparecidos. É um local de defesa dos direitos humanos e de memória da luta por liberdade. Em exposição, vários objetos pessoais das vítimas representam esse trágico momento.
intervenciones del poder político central contra la universidad, contra el sector de enseñanza media, contra el sector de enseñanza primaria. No se podían en el recreo juntar más de 2 estudiantes porque se podía visualizar eso como una acción subversiva. Y nosotros no sabíamos por qué, pero cuando caminábamos por la calle en plena dictadura, íbamos de a 3 en fila. Cuando íbamos de a 4 hacíamos un rombo. No sabíamos por qué, simplemente porque sabíamos que más de 4 no se podía. Hay 2 cosas que hay que entender de cómo se fue el procedimiento en Uruguay. Y creo que en todo este proceso, todo se debe a la tortura. La sociedad uruguaya y el sistema político uruguayo habían acogido la doctrina junto con la práctica, porque en ese periodo sí se instala la tortura como instancia definitoria de la represión, la tortura masiva, y se instala también la prisión de cientos y de miles de personas junto con el exilio de otros. En todos nuestros países todo comenzó con la tortura, porque fueron muertos en la tortura los cuerpos que se quisieron ocultar y surgió la figura del desaparecido. Los desaparecidos, los primeros desaparecidos son muertos por tortura. No querían reconocer que habían matado a alguien en tortura y escondieron los cuerpos. Montevidéu, margens do Rio da Prata. Num caminho sobre pedras, 2 paredes de vidro registram 156 nomes. São uruguaios mortos e desaparecidos no Uruguai, na Argentina e no Brasil. O memorial aos presos desaparecidos é testemunho silencioso e profundo aos mártires da liberdade. Cuando comprendieron que esos cuerpos desaparecidos generaban un terror tan grande y el miedo de lo intangible, ese miedo de está vivo, está muerto, desapareció, podés desaparecer. En este caso no, el hecho queda suspendido y entonces se extiende en el tiempo. Es como que queda como una herida abierta que no termina como de cicatrizar. Empezaron a utilizarlo en forma sistemática, entonces sí hubo desapariciones masivas de personas. Ya muchos cientos y miles de personas habían sido sometidos a apremios físicos y a formas de tortura muy variadas por el simple hecho de ejercer sus derechos ciudadanos. ¿Cuáles eran los elementos de la tortura? Los elementos de la tortura eran la picana eléctrica, era el submarino húmedo o seco, era el golpe, era la electrocución, era el falso fusilamiento, la tortura psicológica y era la violación. Estos militares de nuestros países de Latinoamérica utilizaron la violación sexual como herramienta de tortura. Todas las mujeres presas fueron violadas y casi todos ellos también. Los dolores, las marcas de la dictadura. Y cuando digo marcas, no me refiero solo a la tortura, no, me refiero a las pérdidas, a la gente desaparecida, a los asesinados, a los cuerpos que se encuentran 30 años después. En fin, esas marcas que están en la memoria viva de la sociedad. Esta experiencia que la tenemos que elaborar en conjunto y que tenemos que aportar desde cada lugar las piezas para poder entender y cómo hacemos para que no se repita. Si no tenés memoria, no tenés valores. La no obtención de valores implica cómo podemos respetar los derechos humanos actuales, los derechos comunes, civiles, sociales, culturales, si no respetamos los grandes derechos humanos, que es la vida. En el 76 asesinan a Michelini y a Gutiérrez Ruiz, 2 parlamentarios y líderes políticos uruguayos muy conocidos, y otros latinoamericanos que estaban en Argentina. Montevidéu, 20 de maio. Uma multidão silenciosa ganha as ruas e caminha pela Avenida 18 de Julho até a Praça da Liberdade. Acontece todos os anos,
desde 1996. Em 20 de maio de 1976, a ditadura assassina o senador Zelmar Michelini e o deputado Héctor Gutierrez. A Marcha do Silêncio é o símbolo da resistência, do protesto pelas prisões, torturas e assassinatos e da busca de milhares de desaparecidos. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal. Setembro de 1973. A onda do terror de Estado chega ao Chile. Salvador Allende, eleito democraticamente com a bandeira da implantação do socialismo pela via pacífica, é assassinado. Cai o governo socialista. Assume o general Augusto Pinochet. Inicia o período mais violento da história do país. 40 anos depois, os chilenos lutam para recontar essa história e encontrar seus mortos e desaparecidos. Mi padre tenía 34 años en el momento de su desaparición. Desde ahí ya nunca más lo volvimos a ver vivo.